Esse vídeo agora a gente vai falar sobre funções inorgânicas. Bom, as funções inorgânicas são os grupos de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. Uma classificação fundamental em relação aos compostos inorgânicos e compostos químicos é os compostos orgânicos, que são aqueles que contêm átomos de carbono, enquanto os compostos inorgânicos são formados pelos demais elementos químicos. As quatro principais funções inorgânicas são os ácidos, as bases, sais e os óxidos. Essas quatro funções principais foram definidas por Arrhenius, que eu não sei falar o nome, químico, que identificou os íons nos ácidos, nas bases e nos sais. Então, os ácidos são compostos covalentes, ou seja, que compartilham elétrons nas suas ligações, e eles têm a capacidade de ionizar em água e formar cargas liberando um H+ com um único cátion. A classificação dos ácidos. Os ácidos podem ser classificados de acordo com a quantidade de hidrogênios que são liberados em solução aquosa e que ionizam-se reagindo com a água, formando o íon hidrônio. O número de hidrogênios possui apenas um hidrogênio ionizável. Diácidos possui 2 hidrogênios ionizáveis. Triácido possui 3 hidrogênios e tetraácidos possuem 4. A força de um ácido é medida pelo grau de ionização. Quanto maior o valor de alfa, mais forte é o ácido. Aí vocês colocam a formulazinha, que é alfa igual o número de moléculas ionizadas dividido para o número de moléculas dissolvidas. Aí a nomenclatura dos ácidos. A forma geral de um ácido pode ser descrita com HXA, onde A representa ânion, que compõe ácido, e a nomenclatura gerada pode ser terminação do ânion e a terminação do ácido. Terminação do ânion, eto, ato, ito. Terminação do ácido, hídrico, ico, ioso. Características dos ácidos. As principais características dos ácidos tem sabor azedo, conduzem corrente elétrica, pois são soluções eletronizadas ou eletrolíticas. Formam gás hidrogênio quando reagem com metais, com magnésio e zinco, e outras características. As bases são compostos iônicos formados por cátion, na maioria das vezes de metais, que se dissociam em água liberando o ânion, hidróxido OH. A classificação das bases. As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxila liberadas em solução, que é monobase, diabase, tribase e tetrabase, que é a mesma coisa do outro. Monobase possui apenas uma hidroxila. Dibase possuem 2 hidroxilas. Tribase possuem 3 hidroxilas. E as tetrabases possuem 4 hidroxilas. As bases são substâncias iônicas e a força de uma base é medida pelo grau de dissociação. Quanto maior o valor de alfa, mais forte é a base. Aí a mesma formulazinha, alfa é igual ao número de fórmulas unitárias que se dissociaram dividido para o número de fórmulas unitárias que dissolvidas no início. Nomenclatura das bases. A forma geral de uma base pode ser descrita como B1 mais Y, OH menos 1 e Y, onde B representa o radical positivo que compõe a base e Y é a carga que determina o número de hidroxilas. Depois das bases, as características das bases. A maioria das bases são solúveis em água, conduzem corrente elétrica em solução aquosa, são escorregadias, reagem com ácido formando sal e água como produtos e assim por diante, tem outras características. As principais bases são muito utilizadas em produtos de limpeza e também em processos das indústrias químicas. Os sais. Os sais são compostos iônicos que apresentam, no mínimo, um cátion diferente de OH+, e um ânion diferente de OH. Um sal pode ser obtido em uma reação de neutralização
que é a reação entre um ácido e uma base. A reação do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio produz cloreto de sódio e água. O sal é formado por um composto pelo ânion do ácido e pelo cátion da base. A nomenclatura dos sais. De maneira geral, a nomenclatura de um sal segue da seguinte ordem: nome do ânion mais mais nome do cátion. A característica dos sais: são compostos iônicos, são sólidos e cristalinos, sofrem ebulição em temperaturas altas, conduzem corrente elétrica em solução e têm sabor salgado. Os óxidos. Os óxidos são compostos binários, iônicos ou moleculares, que têm dois elementos, possuem oxigênio na sua composição, sendo eles seus elementos eletronegativos. A fórmula geral de um óxido é CY mais 2, O2 menos, aí tem o Yzinho embaixo, onde C é o cátion e sua carga Y se transforma em índice de oxigênio, formando o composto CO2OY. E a nomenclatura dos óxidos, de maneira geral, a nomenclatura de um óxido segue da seguinte ordem: óxido de mais nome de elemento combinado com oxigênio, somente isso. As características dos óxidos são substâncias binárias, são formadas pela ligação do oxigênio com outros elementos exceto o flúor. Oxigênios metálicos, ao reagir com ácido, formam sal e água. E óxidos não metálicos, ao reagir com base, formam sal e água. E é isso aí, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha aprendido alguma coisa.